interessante que está circulando, foi posta a circular na internet pelo economista Valdir Serafim. Né? Então, eu vou até ler aqui para vocês, porque o negócio assim, é muito simples, curto e muito didático. Ele diz o seguinte: você ouve falar em dívida externa e dívida interna em jornais e TV e não entende direito. Vou explicar a seguir. Dívida externa é uma dívida com os bancos Mundial, FMI e outras instituições no exterior em moeda externa. Dívida interna é uma dívida com bancos em reais. Então, quando Lula assumiu o Brasil em 2002, devíamos dívida externa 212 bilhões de reais. Dívida interna 640 bilhões de reais. Total da dívida 851 bilhões de reais. Em 2007, Lula disse que tinha pago a dívida externa. É verdade, só que ele não explicou que para pagar a dívida externa aumentou a dívida interna. Em 2007, no governo Lula, a situação era a seguinte: dívida externa 0 bilhões, dívida interna 1,400 trilhão, 1 trilhão e 400 bilhões. Total da dívida 1 bilhão e 400, 1 trilhão e 400 bilhões. Ou seja, a dívida externa foi paga, mas a dívida interna quase dobrou. Agora, em 2010, você pode perceber que não se vê mais na TV e em jornais algo dito que seja convincente sobre a dívida externa quitada. Sabe por quê? É porque ela voltou. Em 2010, no governo Lula, tínhamos a seguinte situação: dívida externa 240 bilhões, dívida interna 1,650 trilhão, isto é, 1 trilhão e 650 bilhões. Total da dívida 1,890 trilhão, 1 trilhão e 890 bilhões. Ou seja, no governo Lula, a dívida do Brasil aumentou em 1 trilhão. 1 trilhão. Daí é que vem o dinheiro que o Lula está gastando no PAC, Bolsa Família, Bolsa Educação, Bolsa Faculdade, Bolsa Cultura, Bolsa para Presos, dentre outras bolsas, incluindo o mensalão, evidentemente. Né? E de onde ele tirou 30 milhões de brasileiros da pobreza? Não é com dinheiro do crescimento, mas com dinheiro de endividamento. Compreenderam ou ainda acham que Lula é mágico? Né? Ou que o FHC deixou um caminhão de dólares para o Lula gastar? Quer mais detalhes sobre a dívida interna e externa no Brasil? Aqui ele dá um link, mas o link é enorme, tem 3 linhas. Então, você vai ter que procurar. Assim, o site é www.sonoticias, tudo junto, sonoticias.com.br. E lá você procura o nome do economista Valdir Serafim, ou o tópico dívida externa. É um negócio de cair de costas. Quer dizer, tudo isso foi absolutamente uma fraude. Lembra que 30 milhões de brasileiros foram retirados da pobreza, da linha da miséria, no tempo do regime militar, quando a população era 1/3 do tamanho que é agora. Então, 30 milhões de pessoas era um monte de gente na época. Eu acho que o Brasil na época tinha 70 milhões de habitantes, uma coisa assim. Quer dizer, tirou metade, praticamente metade da população da linha da pobreza e botou todo mundo para trabalhar, inseriu as pessoas na economia. Passadas 4 décadas, o Lula faz a mesma coisa, só que não com dinheiro de crescimento, sim com dinheiro de endividamento. Ou seja, eu quero um criminoso, porra. Tudo nesse governo petista é tudo fraude, meu Deus do céu. Agora, essa putada empresarial fica tudo aí lambendo o saco do Lula. É uma vergonha, meu Deus do céu. Né? Esses liberais todos, né? Todo mundo assim, ansioso para apoiar, para puxar o saco. E eles dizem, não, nós temos que colaborar, é a União Nacional, etc. Ora, então aqui me informam. Aqui, o Alex Álvares me manda um negócio, uma informação essencial aqui, ó. O grande parlamentar brasileiro Tiririca foi diplomado, né? E tá aqui, salário 26.700, ajuda de custo 35.053 reais, auxílio moradia 3.000 reais, auxílio gabinete 60 mil reais, despesa médica pessoal e familiar ilimitada e internacional, com livre escolha de médicos e clínicas, telefone celular ilimitado, despesas ilimitadas, mais um bônus anual de 53.400 reais. Passagens e estadia, primeira classe executiva sempre ilimitado. E para reuniões no exterior, ele tem direito a custeio total de viagem e hospedagem para pelo menos 2 congressos, simpósios, etc, etc. Né? Custo médio mensal, 250 mil reais.
Puta que o pariu, né? De onde sai esse dinheiro? Sai do bolso de quem votou no Tiririca e de quem não votou também. Quer dizer, o preço da piada cara é essa, porra, né? Você pensa que votando no Tiririca está gozando da cara de quem? Da sua própria. A Suécia ainda é uma monarquia, mas o rei já perdeu todos os poderes. Quem decide os rumos do país é a classe política, que não tem direito a luxo nem privilégios. Deputado federal na Suécia vive em apartamentos funcionais como este, de 40 metros quadrados. Um único cômodo serve de sala e quarto de dormir. É espaço suficiente para os parlamentares viverem na capital durante a semana, diz a chefe do setor. Nenhum apartamento funcional tem máquina de lavar roupa. A lavanderia é comunitária e os deputados precisam marcar hora na agenda para lavar a roupa suja. Alguns deputados têm ainda menos espaço, 18 metros quadrados. Aqui, até a cozinha é comunitária. Não há empregados e as regras são rígidas. Deixe tudo limpo. Até a década de 90, apartamentos funcionais nem existiam aqui na Suécia. Os parlamentares dormiam em sofás-cama no próprio gabinete, aqui no parlamento. O gabinete do deputado tem 18 metros quadrados. Nenhum parlamentar tem secretária nem assessor particular. E nenhum deputado tem direito a carro com motorista. Sou eu que pago os políticos, diz este sueco. Não vejo razão nenhuma para o dinheiro do contribuinte ser usado para dar a eles uma vida de luxo. A residência oficial do primeiro-ministro tem 300 metros quadrados, mas não há empregados para cuidar das tarefas domésticas. O porta-voz do governo diz que o primeiro-ministro passa suas próprias camisas e lava a roupa. O comentarista político da TV sueca revela a tarefa preferida do primeiro-ministro: arrumar a casa. A sede da Prefeitura de Estocolmo é famosa pelo luxo e a pompa do banquete do Prêmio Nobel, que todo ano acontece ali. Mas quando a festa acaba e os políticos voltam, a situação é bem diferente. Na Suécia, prefeitos e governadores não têm direito à residência oficial. Deputados estaduais e vereadores não recebem sequer salário e também não têm direito a gabinete. Trabalham de casa. Karen Hankvist recebe da prefeitura um computador para trabalhar de casa como vereadora. Assim como os deputados estaduais, ela tem apenas uma gratificação equivalente a R$ 280 por mês. Salário de verdade, ela ganha como funcionária de uma creche. Somos eleitos para representar o cidadão comum e cidadãos comuns trabalham, diz Karen. Já um deputado federal ganha o equivalente a R$ 13 mil, o que na Suécia é aproximadamente o dobro do salário de um professor. Deputados do interior não recebem verba indenizatória para pagar despesas como aluguel de escritório. Quando está em seu estado de origem, o deputado trabalha de casa e usa a sede local do partido ou a biblioteca pública para fazer reuniões. Farras aéreas não costumam fazer parte do noticiário político. Nenhum deputado tem direito à cota de passagens e todos os voos devem ser marcados na agência de viagens do parlamento. O político sueco também não tem impunidade garantida pelo cargo. A Suécia não oferece imunidade aos seus políticos. Ela comprou uma barra de chocolate e outros itens pessoais com o cartão do governo e pagou caro. Perdeu o cargo de vice-primeira-ministra. O escândalo ficou conhecido na década de 90 como caso Toblerone e ainda assombra a carreira política de Mona Sahlin, que concorre ao cargo de primeira-ministra nas eleições de setembro na Suécia. Desrespeitado público!
vocês, Abelardo Camarinha. O deputado não tem um padrão de vida um cidadão. O deputado não tem um padrão de vida um cidadão. Então eu duvido quem sobrevive com o salário de 11, 12 mil. Então eu duvido quem sobrevive com o salário de 11, 12 mil. Ele é padrinho de casamento, ele é padrinho de formatura, ele tem bases eleitorais, ele tem despesa extra. Agora todo mundo cantando junto. O deputado não tem um padrão de vida um cidadão comum. O deputado não tem um padrão de vida um cidadão comum. Então eu duvido quem sobreviva com o salário de 11, 12 mil. Então eu duvido quem sobreviva com o salário de 11, 12 mil. Ele é padrinho de casamento, ele é padrinho de formatura, ele tem bases eleitorais, ele tem despesa extra. O senador Aécio Neves representou em Washington o Senado na entrega do prêmio John Klug ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A homenagem, ocorrida nos Estados Unidos, é de autoria da Biblioteca do Congresso Americano e Fernando Henrique é o primeiro intelectual latino-americano a receber a premiação. Eu vou voltar na pergunta que você fez, que você considera a pergunta fundamental. Fernando Henrique Cardoso governou esse país 8 anos. Ele não está presente hoje nem num panfleto de deputado estadual. Não aparece no programa do meu adversário e ele não está aqui para defender os 8 anos. Também não está aqui para defender os 12 anos do governo do PSDB. As razões da ausência é exatamente a dificuldade que eles têm de explicar para o povo o desastre que foi o período Fernando Henrique Cardoso e os 12 anos do PSDB, especialmente em segurança e em educação no Estado de São Paulo e na saúde. Eu perguntaria a sua visão sobre a saúde de São Paulo, sobre a educação de São Paulo. Olha, ô Aloysio, eu tenho aqui na minha mão um negócio da Unafisco aí, que mostra o seguinte: em 2001 e 2002, o Fernando Henrique Cardoso pagou de dívida 45%. Em 2004 e 2005, o Lula pagou 43%. Em educação, o Fernando gastou 3% do orçamento. O Lula gastou 2,7%. Em saúde, o Fernando gastou 6%, o Lula gastou 6%. Em habitação, o Fernando gastou 0,05%. O Lula gastou 1%. E o meio ambiente, o Fernando gastou 4% e o Lula gastou 2%. Ô Aloysio, qual é a diferença tão grande? Qual é a diferença? Hã? Eu não sei porque que você fica tão... Aí, mudamos totalmente. Mas mudou no quê? Se o gasto em São Paulo do governo federal é exatamente este. Dados da Unafisco, auditores da Fazenda Federal, auditores da Fazenda Nacional. De modo que eu nem uso meu tempo inteiro aqui. Você responde. Candidato Aloysio Mercadante, o senhor tem 1 minuto para a réplica. O tempo que ele me deu. Não, 1 minuto para a réplica. Olha, primeiro, Plínio, nesses 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, eles quebraram o país, levaram para o FMI, endividaram interno e externamente o país, privatizaram 76% do patrimônio público e conduziram o país para uma crise econômica e social sem precedentes. Nós tiramos o país do FMI, reduzimos a dívida externa, a vida do povo nunca teve tão barata como está agora, a inflação está abaixo de 4%. Nós criamos em São Paulo, só em programas sociais, investimos 2 bilhões e 400 milhões de reais esse ano. 2 bilhões e 400 milhões de reais. 1.100.000 famílias têm direito ao Bolsa Família. O salário mínimo é o melhor poder de compra dos últimos 30 anos aqui na nossa capital. Criamos 388 mil novas casas populares, o governo federal em São Paulo. Abrimos 72 mil vagas no ensino público gratuito, que os 3 milhões de jovens que fizeram o concurso do Enem hoje
estão disputando e que não tinham chance de estudar de graça e tem. Criamos 5 novas faculdades federais e uma universidade federal gratuita. Abrimos 6 escolas de ensino profissionalizante. Isso tudo o Lula fez sozinho, porque o governo do PSDB não foi capaz de implantar. Tempo esgotado, candidato Aloysio Mercadante, muito obrigado. O candidato Plínio de Arruda Sampaio, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Esse sistema é assim. Fez 5 universidades. Quantas precisava? Não sei. Fez 375 mil casas. Quanto precisava? 1.400.000. Quer dizer, o que precisa ver é o seguinte, Aloysio, precisa comparar um com o outro. Está aqui, ó. Está aqui. O Nafisco. Depois, se quiser, é que é pequenininho. Mas está aqui. Gastaram exatamente o mesmo. Eu só achei curioso que você agora não falou no Risco Brasil. O Lula baixou o Risco Brasil. Outro dia você usou ele forte. Hoje você tomou cuidado. Por quê? Porque o Risco Brasil não é o risco do brasileiro, é o risco do investidor no Brasil, é o risco dos Soros, é o risco dos fundos de pensão dos Estados Unidos. O risco do brasileiro é outro, é que o Soros tire o dinheiro daqui e aí a Bolsa Família vai para o brejo, porque esta economia é profundamente vulnerável.